Legal. Quero dar boas-vindas a você que está conosco nesta manhã, você que nos assiste em casa, no trabalho ou em outro momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor, que bom, Deus, que o Senhor preparou esta manhã para nós. Que bom que a tua graça, a tua misericórdia nos atingiu, Senhor. Que bom, Deus, saber que temos um Pai que cuida de nós. Um Pai presente, que nos assiste, um Pai que ouve, um Pai que se aproxima, um Pai que nos protege. Louvado seja o teu nome, Deus. Que esta manhã, através desse estudo, esta missão que o Senhor incumbiu ao teu povo, à igreja, aos seus filhos, possamos crescer um pouquinho mais e corresponder, Deus, à tua vontade. Olha para os nossos corações, retira toda e qualquer inquietude, tudo que possa atrapalhar neste momento o ouvir a tua voz. Traga paz, Deus, entre nós e fala conosco. Acrescenta, Deus, algo mais que só o seu Espírito pode fazer a cada coração, na medida certa, na necessidade certa de cada um. Que o Senhor apareça e cresça entre nós. É o que desejamos nesta manhã. E pedindo socorro no que diz sentido da ministração da tua palavra. Nos ajude, porque somos dependentes do Senhor. Pai, mas também receba a nossa gratidão. São muitos motivos que temos que agradecer. Por isso não podemos, Deus, nesta manhã, frisar isso diante do Senhor. Somos gratos pelo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor lá em Mateus. Eu acredito que até o final do mês de agosto você vai decorar esse texto. Nós temos esse texto como texto básico para agora de manhã, para a noite. Vamos usá-los em outro momento também. Que é considerada a grande comissão. Você vai lá no versículo 18 a 20. Eu quero ler com você esse texto. Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. Eu queria que quando você estivesse lendo esse texto, você tivesse a percepção no seu coração de que essas palavras não foram ditas e registradas na palavra de Deus por um pastor presbiteriano, nem por um presbítero, nem por qualquer pessoa humana de qualquer igreja ou denominação evangélica. Essas palavras nos evangelhos, ela está registrada em todos os evangelhos, foi registrado por homens que caminharam com Deus, com Jesus Cristo. E por iluminação e inspiração de Deus, através do Espírito Santo de Deus, foram registradas. Então é a palavra do próprio Deus. E neste particular, é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Detalhe. Essas palavras que nós vamos ler juntos foram ditas junto com Atos 1:8 por Jesus pós-ressurreição. Coloca isso no seu coração. Porque é diferente você ficar assim atento à leitura diante de uma promessa que ainda não aconteceu, que era a ressurreição de Cristo. Se a ressurreição de Cristo não tivesse acontecido, Paulo registra mais à frente um pouquinho que nós seríamos os mais dos miseráveis homens, pessoas. Seria vã a nossa fé e nada disso aqui hoje estaria acontecendo. Então, quando nós olhamos para esse texto em particular e tantos outros, mas neste momento, esse texto, você precisa estar com o seu coração aberto e certo de que essas palavras foram ditas por aquele que ressuscitou. Ele venceu a morte. Já não é uma promessa, vou ressuscitar. Ele já ressuscitou. Ele cumpriu as suas promessas todas. E agora deixa um mandamento. Deixa uma ordenança. Para aqueles que com seus olhos viram e assistiram à ascensão de Cristo,
E o Senhor Jesus fez questão de confirmar que ele havia ressuscitado, desde aquele primeiro momento com as mulheres, no terceiro dia, lá junto ao túmulo, e depois de 40 dias até este momento que ele é assunto aos céus, sobe aos céus. Então ele caminhou, ele andou, ele comeu, ele ministrou. Ele teve vários eventos, dando prova cabal de que verdadeiramente ele cumpriu a sua promessa, que ressuscitou o terceiro dia. Então nós estamos vendo aqui, vamos ler uma ordenança, daquele que venceu a morte, cumpriu as promessas. E quando nós falamos sobre a base bíblica de missões, nós estamos falando sobre uma base registrada pela própria vontade do Filho de Deus, quando ele vai subir aos céus e deixa esta missão para nós. Ele cumpre a sua missão e agora deixa uma missão para nós. E aí entra um pouquinho, tem um texto bíblico que diz que coisas maiores faríamos em nome de Jesus. A ideia ali, o contexto, está no sentido de que nós iríamos muito mais longe do que Cristo quando caminhou na face da terra vivo. Nós iríamos atingir os 4 cantos da terra, cumprindo essa ordenança e realizando sinais e prodígios através da unção do Espírito Santo, por onde a igreja se fizer representada. Porque Cristo caminhou verdadeiramente, viveu verdadeiramente. Mas no aspecto físico semelhante ao nosso, e semelhante a ele quando caminhou aqui, ele não foi aos 4 cantos. Esta missão foi dada a quem? A nós. Coisas maiores, longínquas, de cumprir a vontade central do Senhor Jesus, quando nós falamos do Evangelho, da vontade de Deus, que é evangelizar. Ir bem longe com a palavra de Deus, cumprir o ID, coisas maiores. Então, nesse texto, nós vamos ter a base bíblica centralizada na vontade exclusiva e única do Senhor Jesus para o seu povo. Então, vamos ler todos nós juntos? Pense nisso, Jesus ressuscitou, e naquele momento ele está subindo aos céus. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá, todos juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa base. A missão é um mandato, é uma ordenança do Senhor, um Senhor ressuscitado, um Senhor que ressuscitou, podemos dizer também, a sua igreja. Você já parou para pensar nisso? Se Cristo verdadeiramente não tivesse ressuscitado, nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Uma vez ele ressuscitado, em relação à redenção na cruz, a igreja ressuscita também. A igreja é uma igreja viva, verdadeira. Então, quando o Senhor Jesus anuncia este mandato, é o mandato do Senhor ressuscitado à sua igreja, uma igreja viva, de um Deus vivo. Então, hoje nós temos um objetivo. Qual é o objetivo que nós temos hoje nesta manhã? Compreender que missões não são, assim, uma opção da igreja, mas uma ordem de Cristo. Nós temos muita dificuldade com o que diz respeito à ordem. Nós gostamos muito de ordenar, traduzindo para uma palavra mais dura, mandar. Não é isso? Eu gosto de mandar, mas muitas vezes nós não gostamos de obedecer. Vamos traduzir essa palavra aí por cumprir a ordem, que dá no mesmo? Nós temos muita dificuldade de obedecer, e uma vez não obedecendo, não cumprimos.
Agora, mandar, nós temos coragem de falar, não é isso? É salutar, é gostoso. Dá para nós, assim, uma sensação de domínio, né? De controle, né? De poder. Aonde as coisas estão centralizadas em nós. O ser humano tem disso. Mas aquele que pode ordenar, que nós cremos como igreja do Deus vivo, nós entendemos que é Deus. Que é a pessoa de Deus, Jesus Cristo. Porque compreendemos quem é Deus para nós, não temos dúvida e cremos nele. O grande detalhe, e que nós precisamos perceber nesta manhã, é se nós temos o quê? Obedecido esta missão, esta ordem de Deus. Então, hoje precisamos compreender que missão não é uma opção, ou as missões não são uma opção da igreja, mas uma ordem de Cristo. E por que isso? Qual é a base disso? Já ouviram dizer um ditado popular? Não está na Bíblia, não é um versículo bíblico isso. Mas você já ouviu alguma coisa assim? Manda quem pode? Manda quem pode? Obedece quem? Você já ouviu isso ou já falou isso para alguém? Nenhum papai, hoje é dia dos pais, será que o papai nunca falou isso para um filho? Meu filho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ninguém nunca falou isso aqui, né? Mas vocês conhecem esse ditado? Qual é o significado desse ditado? Se caso não expressamos, mas de repente imaginamos, queríamos até falar e não falamos, mas já ouvimos. Quem compôs, eu não sei quem compôs, não sei a autoria dele. Qual seria a verdadeira vontade de quem registra essa frase, compõe essa frase? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos lá, me ajuda aí. Quem manda aqui sou eu. Vamos lá, quem mais? Obediência. Se eu mando, então eu tenho essa autoridade, alguém tem que obedecer. A luz nossa, se nós chegarmos aqui e falarmos isso, seria para nós assim, iríamos trazer um constrangimento geral para todos nós, porque eu não tenho essa capacidade, nem esse poder de mandar. Eu não tenho. E nem quero ter. O grande detalhe é esse, nem quero ter. Então, quem pode, à luz das Escrituras, mandar e ordenar, é aquele que tem toda a autoridade. Vamos ver o versículo 18? Dá uma olhadinha aí. Quem está falando, quem está assumindo esta autoridade? Jesus. Ele aproxima de quem? Dos discípulos, de todos aqueles que estão assistindo aquele momento. E ele levanta a sua voz, já glorificado, já ressuscitado, dizendo: todo o quê? Me foi no céu e na terra. Então nós temos uma referência de autoridade à luz das Escrituras. Uma autoridade maior entre todos nós. Por mais que você tenha domínio, por mais que você tenha um cargo, uma função, até nós como pais, né? Temos aquela autoridade paterna. Há alguém que tem uma autoridade superior à nossa. Aquele que ressuscitou. Quem é? Jesus. Então, quando nós olhamos para este mandamento de missões, precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, que quem manda fazer é aquele que tem toda a autoridade, todo o domínio. Podemos acrescentar, todo poder. Jesus. É Ele que tem o controle de tudo isso. Por isso que esse ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, se nós fizermos assim um paralelo entre as Escrituras, se a igreja reconhece que a autoridade é de Cristo, reconhecemos que só Ele pode mandar. Só Ele pode o quê? Ordenar. Só Ele. Então, como é que fica a segunda parte desse ditado popular? Quem tem juízo? Ou quem tem que ter juízo para obedecer? Nós. A igreja. Se eu reconheço que existe alguém com autoridade e pode mandar e pode ordenar, aqueles que têm juízo
precisam o quê? Obedecer. Porque o juízo significa a percepção de que estamos nos submetemos àquele que tem verdadeiramente toda a autoridade. E numa linguagem humana, louco é aquele que não obedece. Louco é aquele que não tem juízo. E como igreja, percebendo este mandamento, essa vontade de Deus, entendendo e compreendendo e aceitando a autoridade de Deus, ou uma vez não obedecendo, somos o quê? Uma igreja sem juízo. Uma igreja louca, à luz do que ensina dentro da questão espiritual. Estamos desobedecendo aquele que tem autoridade absoluta sobre nós, que tem todo o poder. E que ninguém pode ir contra ele. Tem um cântico que diz assim: aquele que jamais perdeu uma batalha. Quando eu ouço, eu fico pensando assim, verdade, né? Jesus nunca perdeu uma batalha. E nem vai perder uma batalha. É a esse que nós nos rendemos. E quando vamos dizer que nos rendemos, significa que nós vamos obedecer. Uma vez caindo sobre nós essa consciência de obediência àquele que tem toda a autoridade, logo nós somos uma igreja bem ajuizada, bem coerente, bem obediente, que se rende à vontade do Pai. A vontade daquele que tem toda a autoridade. Vamos refletir um pouquinho nesta manhã. Pensa aí um pouquinho. A missão da igreja, veja bem, pensa nisso. A missão da igreja não começa com a necessidade do mundo. Vamos refletir sobre isso aí. Pensa. A missão da igreja não começa com a necessidade do mundo, mas com a autoridade do Salvador. Ou seja, antes de você olhar para o mundo e dizer assim, o mundo precisa de Jesus, precisa do Evangelho, a igreja precisa anunciar, a igreja precisa primeiro se render à autoridade de Deus. Então, a missão começa quando nós entendemos, compreendemos e obedecemos àquele que de fato tem toda a autoridade. Uma vez isso sendo praticado em nós, estamos perfeitamente, vamos ver isso mais à frente um pouquinho, habilitados, ungidos, ou seja, autorizados, a levar esta palavra, desde que tem toda a autoridade no céu e na terra, para o mundo. Porque não adianta você ir no mundo, ou para o mundo, numa tentativa, numa vontade, no amor de pregar, sem se submeter à autoridade de Cristo, à vontade de Cristo. Você está invertendo aí a posição do trem, né? Das locomotivas. Primeiro precisamos nos render à autoridade de Deus. Precisamos refletir sobre isso. Porque o Cristo ressuscitado é o nosso rei, é o nosso soberano. Sua autoridade cobre todos os lugares, cobre todas as nações, cobre todos os povos. Não há um lugar, não há uma nação, um povo que não esteja sob a autoridade de Cristo. Não há. Em todo o tempo da existência da humanidade. Por isso que primeiro precisamos reconhecer esta autoridade divina que vem do próprio Deus, que ele diz, né? Jesus dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque a autoridade dele abrange todas as coisas, todos os lugares. Abrange este lugar, a igreja, e todos os confins da terra, todas as nações, todos os povos. E esta autoridade cobre todos os lugares, porque a própria Escritura nos revela isso. Dá um pulinho aí, por exemplo, aonde Paulo registra em Filipenses 2, de 9 a 11. Leia comigo, por favor.
Filipenses 2, 9 a 11. Olha só que coisa. Leia comigo, vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou o quê? Sobremaneira, sobre todas as coisas. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Vai ter autoridade sobre toda a criação, sobre todos os povos. A sequência. Para que ao nome de Jesus, o que vai acontecer, irmãos? E precisa acontecer e tem que acontecer. Se dobre todo joelho. Aonde? Nos céus, na terra, debaixo da terra. Aonde você imaginar e perceber, há uma autoridade divina sobre todos os povos. Ou seja, não existe esconderijo, não existe um caminho de fuga de nenhuma pessoa, de um ser humano, no que diz respeito à autoridade de Deus. Todos, em todo lugar, se submete a esta autoridade. E aí vem o objetivo. E toda língua confesse que Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Percebeu uma autoridade plena e completa que foi dada a Jesus, ao nome do Senhor Jesus, o objetivo dessa autoridade. E hoje quem carrega esta autoridade é a igreja do Deus vivo. É a igreja que se apresenta na casa do Senhor e reconhece essa autoridade. Ela passa a exercer tamanha responsabilidade e autoridade agora no nome de Jesus. A ela, a igreja, foi dada essa autoridade através de Jesus e pelo nome de Jesus. Olha a nossa responsabilidade. Nós temos em nós algo poderoso, mas não foi nos dado para ficar escondido, isolado, confinado. Não, essa autoridade foi dada para ser levada, exercida, aonde quer que a igreja se faça presente. Eu quero ilustrar isso. Pensa num embaixador de um país. Só fala com autoridade porque está sob a ordem do rei, na nossa linguagem hoje, do presidente. O embaixador do Brasil, os embaixadores, aonde quer que esteja, nas nações, ele só pode falar lá algo diante da autoridade do nosso presidente. Ele não pode falar nada por si só. Ele está sob a autoridade de alguém. E nós, a igreja, é assim também. Nós somos embaixadores de Cristo. Só podemos falar alguma coisa, ministrar alguma coisa, sob a autoridade do nosso Rei, Jesus. Percebeu isso? Não é a nossa vontade, mas a vontade do Rei. Assim a igreja, porta-voz do Rei dos Reis. Então nós vimos aí em primeiro lugar que a base das missões, à luz das Escrituras, é primeiro a igreja perceber a autoridade de Jesus, que dá base essencial para fazer missões. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ok? Alguma ajuda nesse momento? Alguma fala? Não? Todo mundo querendo ver a homenagem dos pais mais cedo, né? Amém. Vamos lá, segunda parte então. Falamos da autoridade no primeiro momento. E o segundo? A igreja precisa, além da autoridade, estar atenta à ordem da missão. Ou seja, é fazer discípulo. Vamos perceber isso. Versículo 19, olha só. Depois que ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Ele começa o versículo 19 dizendo, ide, portanto, o quê? Fazer discípulo, guarde isso aí. Guarde isso aí. Ide, portanto, Deus. Paulo, por várias vezes na sua carta, vai dizer assim, sedes meus imitadores. Como eu sou de quem? De Cristo. Isso é fazer discípulo. Nós fomos comissionados e somos cheios da autoridade para fazermos discípulos à nossa semelhança,
uma vez que eu sou semelhante a Cristo. Você já parou para pensar nisso? Não há outra forma de obedecer em missões à vontade de Deus se esta não for uma verdade em nossos corações. Quando nós erramos no fazer discípulo, nós erramos na continuidade, na base de uma igreja cristocêntrica, missionária. Então, primeiro precisamos perceber se somos verdadeiramente discípulos, e uma vez sendo discípulos, nós fazemos outros discípulos à nossa semelhança, como nós somos semelhantes a Deus, a Cristo Jesus. É profundo isso. Não é só vai lá e prega, vamos lá e vamos anunciar. A excelência das missões é fazer discípulos conforme a vontade de Deus, e não a minha vontade. E não conforme algo que eu entenda que precisa acontecer ou fazer. Por isso que a caminhada da igreja, do evangelho, ela vai se cumprindo entre as dificuldades que o mundo a cada dia apresenta para nós. Podemos entender isso à luz das Escrituras como o caminho através da obediência da igreja à palavra de fazer discípulos. Este caminho cada vez mais se torna estreito, difícil para quem caminha nele, apertado para quem caminha nele, e quase impossível para aqueles que precisam estar nele para serem encontrados também, para serem discipulados. Essa é a virtude da igreja. Esse é o ministério da igreja, a essência para que a igreja continue sendo uma igreja viva através da sua existência, da proclamação do evangelho. Não é só anunciar a palavra. A ordem é fazer discípulo. Ensinando, batizando, ministrando. Não é apenas ir, mas ir, irmãos, com propósito. E o propósito é fazer discípulos. Então, o que isso exige para nós? Primeiro, uma estratégia de evangelização. Segundo, um planejamento de ensino, para que depois possamos chegar no batismo e no acompanhamento. Então, fazer missões não pode ser entendido e praticado pela igreja como um ativismo religioso. Não. Mas ela precisa ser praticada como obediência à grande comissão, a palavra do Senhor Jesus. É duro isso, difícil, pesado. Mas lembrando que a igreja traz sobre si a autoridade de Cristo. Quando somos comissionados, a autoridade de Cristo nos acompanha. Aquela autoridade que ele recebe no céu e na terra é transferida agora para a igreja. Paulo diz que nós somos cooperadores do evangelho, cooperadores de Cristo. E eu entendo quando a Bíblia nos apresenta como cooperadores, a Bíblia está dizendo assim, aquele que é de Cristo, ele tem esta autoridade para ser como tal. Senão alguma coisa vai ficar ruim diante das verdades bíblicas para nós. Como é que eu vou pregar a palavra hoje sem a autoridade? Sem a ação exclusiva do Espírito Santo em nossas vidas? Eu vou ter muita dificuldade. Vivemos tempos difíceis, que o coração do homem parece cada vez mais petrificado, enrijecido. Vivemos tempos complexos para a pregação da palavra, sim. Mas isso não pode ser dado como desculpa ou uma barreira, um empecilho para que a palavra não seja pregada. Pelo contrário, há autoridade sobre nós. Nós temos autoridade para pregar. A nossa função é falar, exercer essa autoridade de ministrar a palavra
a todos os homens, a todas as pessoas. Por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos 10, 14 a 15. Olha que preciosidade. Particularmente eu tenho um carinho por essa palavra muito grande. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, 14 a 15. Romanos 10, 14 a 15. Vamos ler junto? Olha só. Olha o que Paulo está esclarecendo para nós a respeito da missão da igreja, da pregação da palavra. Como, porém, vamos lá, igreja, como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão? Missão não tem como ser feita se não houver o quê? A pregação. Mas não é uma pregação centralizada em um lugar, embora nós fazemos muito isso no templo, mas é em todo lugar. Ou seja, deixa eu falar aqui com os meus irmãos que são empresários, que fazem, que depende de vender um produto, passar um produto. Eu acho que nós usamos hoje várias tecnologias para isso. Não é isso? Há pessoas especializadas em apresentar o seu produto para que alguém seja convencido que aquele produto que você está vendendo ou apresentando seja o melhor de todos. Para que alguém se interesse em comprar o seu produto. Todos os detalhes são pensados, né? Na cor que vai ser apresentado, na frase, na fala, né? Em tudo. Os especialistas na apresentação desses materiais de divulgação, né? Vão falar isso, pessoal que é ligado ao marketing. Vão aprimorar para que o seu produto seja apresentado com uma qualidade de excelência, para que alguém se interesse por ele. Você investe nisso. Este deveria ser o quê? A ação de todos aqueles que dependem de apresentar um produto para que a sua firma, os seus negócios, dê resultado, que você seja bem sucedido, não é isso? Ao contrário disso, se você assim não fizer e não proceder, cabalmente você vai ser levado a uma falência. Abre um comércio e fica só ali, esperando alguém chegar. Não coloca nenhuma placa dizendo o preço do seu marmitex. Fica ali. Não coloca nenhuma placa dizendo restaurante. Abre lá e fica. Espera alguém chegar e perguntar, vem cá, o que você está vendendo aí? Por que você abriu esse comércio? Tá, tudo bem, essa porta estava fechada ontem, abriu. O que você tem aí dentro para fazer? O que você está fazendo aí dentro de tudo? Me diga aí. O que vai acontecer? Segundo, quando você faz o marketing do seu produto, você não está, de certa forma, escolhendo as pessoas. Você está o quê? Lançando para que alguém que vai ouvir e ver, né, se interesse pelo seu produto. Alguém chega lá na sua porta e fala assim, olha, eu vi essa propaganda e tal, eu quero comprar. Você olha para o sujeito e fala assim, mas eu não vou vender para você. Não. Ué, mas você não fez a propaganda? Fiz, mas eu quero comprar. Não, não vou vender. Pronto. Não me interessa vender para você. É assim que você reage quando alguém chega na sua porta e fala assim, não quero fazer negócio com você? Ah, difícil, né? No mínimo, quer uma água gelada? Quer um cafezinho? Senta aqui, vamos conversar. Que bom. Você abraça o cara e leva para dentro. Porque alguém ouviu a sua propaganda, viu, teve interesse e chegou. Mas falta dar um polimento, que agora só o discipulado. Vou te mostrar agora em loco o valor do meu produto. Como ele é bom. Não é isso? O evangelho, irmãos, precisa ser levado e vai através da pregação. E quem faz a pregação do evangelho
não é uma placa denominacional, mas são aqueles que foram chamados, escolhidos, para pregar e anunciar as boas novas de salvação em todo e qualquer lugar, diante de toda e qualquer pessoa, levando a mensagem do Senhor, na autoridade, diante da sua essência, das suas verdades, para que todos possam ouvir. Nem todos vão ter interesse pela sua pregação, pela mensagem, pela propaganda do Evangelho. Mas alguns, pela graça de Deus, vão ouvir, vão ter interesse, vão chegar até você e falar assim: me explica melhor isso aí. Aí entra o discipulado. Você começa a ministrar as verdades de Deus que você obedece e segue ao longo da sua existência. Você se torna ali o outdoor do Evangelho, do cristianismo. A mensagem visível a todos que vão olhar para você. Alguém já falou, não me lembro quem, que a nossa vida é a melhor mensagem. Não é tanto o que falamos, mas é o que demonstramos. É a nossa vida. É como nós somos, como vivemos. É isso que muitas vezes vai trazer e atrair as pessoas para algo que de fato é diferente. E alguém vive essa diferença. E não só fala dessa diferença. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 15. Quem prega? Vem aí um autoelogio, né? E como pregarão? Vamos lá? Se não forem o quê? Enviados. Lembra? De dentro para fora. Como está escrito, quão formoso são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha que lição poética maravilhosa. Nós anunciamos. Somos formosos, nossos pés são formosos. Mas para que isso aconteça, precisa ser enviado. E quem envia? É Deus. O que a igreja precisa fazer? É enviar. Um grande evangelista, um grande missionário, William Carey, ele era sapateiro, um sapateiro inglês. E ele é considerado, irmãos, pai das missões modernas, um sapateiro, uma profissão humilde. Ele enfrentou críticas, ele enfrentou abandono, mas acredite, ele foi à Índia em obediência ao chamado de Cristo, fazer missões. Qual é a sua Índia? Seu vizinho? Qual é a sua Índia? Sua família? Dia dos Pais hoje. Será que hoje não seria um excelente momento de você apresentar Jesus aos seus entes queridos? Ou você só pensou no churrasco? Às vezes, nós queremos escolher o momento para sermos missionários. E muitos de nós escolhemos este momento na igreja, onde nós temos toda uma estrutura. E nós já temos percebido que este lugar não tem tido mais aquele, vamos dizer assim, um recinto de atrair pessoas por si só. Por si só. Então nós precisamos trazer as pessoas para que este lugar de fato seja um lugar de fazer missões, para que alguém pregue. Quando nós não conseguimos trazer alguém à casa de Deus, aonde quer que estejamos, é o nosso templo, é a nossa igreja, é o reino, e onde devemos o quê? Ministrar a palavra. E é o caminho para encerrar, irmãos, no terceiro ponto. Primeiro, a autoridade, depois fazer as missões, né? Que a ordem é fazer discípulos. Por último, irmãos, a igreja precisa estar consciente da presença de Jesus e saber que Jesus sustenta a missão. Versículo 20 para encerrar. O que diz lá? 20. Ensinando, vamos lá? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Presta atenção nessa última frase. E eis, todos os dias. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Quando nós olhamos para essa ordenança, essa verdade bíblica, quando Jesus fala, eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século, muitas vezes entendemos e pregamos dizendo assim, olha, Deus está conosco, mas muitas vezes nós não temos a percepção de que Ele está conosco, isso é verdade, então Ele nos assiste em nossos comportamentos diários. Você já parou para pensar que Jesus é uma testemunha viva e ocular do nosso comportamento, aonde quer que nós estejamos? É bom chegar no púlpito e dizer assim, eis que estou convosco, Deus está contigo, meu irmão, em todo lugar, então vai, pregue e anuncia. Opa, para aí, olha só. Ele também está comigo nas minhas omissões, Ele está presente. Como Ele está na missão, Ele está na omissão. Ele é testemunha viva. A igreja precisa ter consciência disso. Eis que estou convosco todos os dias. Claro que a palavra do Senhor Jesus aí está centralizada no que a igreja jamais vai deixar de ter a presença de Cristo quando ela está na missão de Cristo, quando ela está fazendo a vontade de Cristo. Sim, mas também eu preciso perceber, opa, se eu não estou fazendo, Ele também está presente, Ele está assistindo. Você já teve essa percepção? De que não existe nenhum lugar que você consegue se esconder de Deus? Voltando às missões, Cristo não envia a igreja sozinha. Ele está conosco. Porque Ele é fiel às suas promessas. A sua presença é constante, é vitalícia. Essa é a força da missão da igreja. Quando Jesus fala, estou convosco todos os dias. A igreja precisa crer nessa palavra. Por quê? Eu encerro, irmãos, com João 15:5. Abra aí João 15:5. João 15:5. João 15:5. Abra aí. Vamos lá? João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse. Porque sem mim, se Jesus está dizendo que Ele é a videira, nós precisamos crer que com Ele nós podemos sim fazer todas as coisas. Mas sem Ele nada podemos fazer. Então a igreja precisa crer nisso. Sem mim nada podeis fazer. Eu ilustro, para encerrar, dizendo, como uma criança, e hoje é o dia dos pais, como uma criança que aprende a andar com o pai ao seu lado, não é isso? O pai está ali, transmitindo segurança, proteção e etc, etc. Veja bem, o missionário, a igreja, caminha com Cristo ao seu lado. Caminha com Cristo ao seu lado. Fazer missões é ter a convicção que Cristo, o Senhor Jesus, nos sustenta, que a sua presença é real. E eu encerro dizendo, irmãos, a nossa igreja reconhece essa autoridade e essa igreja está vivendo diante desse mandato, em obediência a este mandato. Temos obedecido ao ID? Segundo e último, estamos formando discípulos ou formando apenas membros de igreja? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã, pela Tua palavra. Obrigado pela missão que o Senhor colocou em nossas mãos como igreja. E neste momento eu peço perdão, caso nós não temos, Deus, desempenhado esta missão conforme a Tua vontade. Como igreja, pedimos perdão, Deus. Contudo, reconhecemos que a autoridade vem do Senhor. Também reconhecemos, Deus, que essa missão foi dada a nós. E também sabemos e conhecemos e cremos que a Tua presença é verdadeira conosco, aonde quer que estejamos, Deus. O Senhor não abandona o Teu povo, não abandona a Tua igreja. Por isso, nesta manhã, Jesus, nos ajude a andar na certeza que o Senhor está do nosso lado. Assim como o filho anda ao lado do seu pai, que a igreja possa andar ao lado de Jesus, obedecendo, Deus, e sendo conduzida pelo Senhor. Aviva a Tua obra, Deus. Aqueça os nossos corações.
que possamos fazer missões e fazer discípulos na autoridade do Espírito Santo. Conduza a tua igreja e nos abençoe hoje e sempre.